Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Gratidão pela oportunidade de estar aqui comigo e eu com você nesses próximos minutos. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o desconhecido, né? O não saber, aquela coisa assim, nossa, o que vai acontecer, não é? E aqui nós vamos fazer o exercício da sua fé. Não é? No que você acredita, onde você está conectado, não é? Você está conectado na fé de acreditar que está tudo bem, da esperança de esperançar, que existe uma força muito maior do que qualquer um de nós, entendeu? Tomando conta, né? Estando no poder de tudo isso e permitindo, existe aí um motivo, o aprendizado e não o sofrimento, não é? Então vamos falar sobre isso hoje. Eu sou Liz Conde, você está aqui no canal da MEC Terapias. O nosso propósito aqui é trazer você para o caminho do aprendizado, né? Tirar você do sofrimento, tirar você do vitimismo, tirar você da escassez, tirar você da dependência e trazer você para o aprendizado, para o mundo do extraordinário, para a liberdade plena, para o autoconhecimento, por saber exatamente o que está acontecendo com você, não é? E como agir para que possa melhorar e não reagir, não é? Chegar no poder da sua vida, ser o líder da sua história. História de sucesso, né? Então vamos lá, no nosso vídeo de hoje. O novo normal, né? Nós estamos aqui no tema do novo normal, certo? O desconhecido é a nossa liberdade. Por que o desconhecido é a nossa liberdade? O não saber o passado é a nossa segurança. Por que a gente fica em segurança se a gente não souber o passado? Então, vamos refletir comigo, conscientemente, não é? Vamos trazer a consciência, a presença para essa reflexão. O desconhecido é a nossa liberdade, o não saber o passado é a nossa segurança. Então, pensa bem, se eu souber quem fui, se eu souber o que fiz, o aprendizado, o desafio, ele não terá nenhum peso de evolução. Porque eu estava esperando, eu já sabia o que estava acontecendo, então eu já sei como lidar. Não fui pego de surpresa. E o desconhecido é a nossa liberdade. Por quê? Porque se eu estiver preocupada com o que vai acontecer amanhã, depois, daqui a pouco, falta de fé. Simples assim, falta de fé. Você acredita ou não acredita? Porque o acreditar na divindade não é simplesmente você pedir ou você dizer, não, Deus está na minha vida, eu acredito, mas você fica preocupado, mas você quer tomar o poder, né, da situação, o seu ego, né? Não, pode deixar que eu faça, não, tem que ser da minha forma, tem que ser na hora que eu desejo. Você não está entregando, você não acredita verdadeiramente, não é? É um faz de conta, né? Você pede, mas você não acredita porque você não entrega, você não confia, falta de fé, não é? Então assim, nós estamos falando aqui sobre a nossa vida, a vida imortal, do ser imortal que somos, ser de luz, filho de Deus. Não estamos falando desta vida, mesmo porque até mesmo esta vida, fatos lá
atrás, quando você criança, adolescente, jovem, com certeza, se teve algum trauma, você guardou de uma forma tão presa que realmente, conscientemente, você não vai se recordar, né? Mas esse passado que nós estamos falando aqui é o passado da vida imortal, né? Porque sabemos, isso já é científico, não é questionável, certo? Sabemos que estamos aqui para desafios, para aprendizado, para eliminar crenças limitantes, entendeu? E ilusórias e equivocadas, né? Não existe certo e errado, ok? Não existe certo e errado. Existe a minha escolha segundo aquilo que eu tenho dentro de mim, segundo o que eu vivi, segundo o que foi ensinado para mim, né? Por isso, assim, o não saber o passado, ele te convida à compaixão, ao não julgamento, né? Nós sabemos exatamente quem somos verdadeiramente, né? Quando acontece um evento que você não está esperando, você não planejou e você tem aquela reação sem pensar. Então, a reação é você, porque o inconsciente toma posse ali daquele momento, daquele evento e manifesta o seu verdadeiro eu, entendeu? E é isso que a gente tem que evoluir, né? Raivas, sofrimentos, tristeza, vingança, julgamento, culpa, não merecimento, é tudo isso que nós trazemos para podermos trabalhar e eliminar. E quando formos daqui, entendeu? A gente não levar isso na nossa mochila, né? A gente poder fluir com mais leveza, com mais, um ser mais verdadeiro. Porque se somos filhos de Deus, não é? Nós temos que trazer os conceitos divinos. O conceito de compaixão, o conceito de compreensão, aceitação, o conceito de gratidão por estar aqui e agora, não é? O perdão, o auto-perdão. E o perdão verdadeiro, não é assim, eu perdoo da boca para fora. É daqui. Quando a gente perdoa verdadeiramente, você simplesmente desapega daquele sentimento. É totalmente diferente, né? Mas vamos lá. O conhecimento do futuro. Desde os primórdios das civilizações, que o homem recorre aos mais variados meios na tentativa de descobrir o que lhe reserva o futuro. Os oráculos, os sonhos de faraós, e por que não incluir Moisés com a advertência para não consultar os mortos? Dessa maneira, alguns fatos marcantes da história da humanidade foram preditos. E é somente visando o bem e o cumprimento das coisas que Deus permite a revelação. Então, nós sabemos do que acontece há séculos atrás por conta da evolução da humanidade, mas não eu, o individual, né? Então, existe lá uma evolução, certo? De modos diferentes, não é? Mas não eu fiz, eu aconteci, eu fui, né? Porque você já imaginou, por exemplo, se eu sei que eu participei da guerra, né? Eu fui um dos generais, entendeu? Que deu o comando para matar centenas de pessoas. Pelo motivo do poder, né? De adquirir terras, adquirir partes, adquirir governos. Como eu me sentiria hoje? Né? Como eu me sentiria hoje estando estudando a compaixão, estando estudando o não julgamento,
Se eu sei que um amigo, um parente, um conhecido, enfim, uma pessoa que cruza o meu caminho, ela cruzou o meu caminho para que a gente possa resgatar ali diferenças que tivemos em outras oportunidades. Se eu sei, como é que eu vou receber com o coração aberto? Se eu sei que aquela pessoa me prejudicou, como é que eu vou recebê-la de coração aberto? Ah, mas aí eu sei que eu tenho que exercer a compaixão, não é? Mas aí você vai fazer porque você sabe, porque é o ensinamento. Então não é verdadeiro. Porque a verdadeira mudança é quando você sai da escuridão e na jornada, na caminhada, você traz a sua luz. Você vira ali o botãozinho e deixa a sua luz brilhar, né? Sem a intenção, entende? Sem eu tenho que fazer, sem a obrigatoriedade, né? É espontâneo. Por quê? Porque você exerceu a energia da compaixão, você exerceu esse sentimento de transformação, esse sentimento de libertação para com você e para com o próximo. O homem comum não é dado saber o seu futuro, pois este o negligenciaria. Não iria cumprir o que deve ser feito para o seu adiantamento moral, que eu acabei de dizer, não é? Então, não tem crédito, certo? Eu vou fazer porque eu sabia que eu tinha que fazer, eu me planejei para fazer, entendeu? Foi no sentido de obrigatoriedade e não verdadeiramente. Então não existe a transformação verdadeira do seu sentimento moral, do seu conceito. Então quando você for pego de surpresa, que você não está esperando, você não tem tempo para pensar, não é? O que você vai manifestar é justamente aquilo que não foi mudado. Tanto o passado como o futuro é da lei de Deus que permaneça oculto. De outra forma, o homem veria tolhida a liberdade de ser ele mesmo. Então, se eu espero, se eu já sei o que eu vou esperar, né? Não tem graça. É a mesma coisa quando você vai dormir e vê, por exemplo, o programa do tempo, né? Aí eu vou dormir, mas eu sei que amanhã vai fazer um sol maravilhoso, temperatura lá de 28 graus. Ótimo, então eu já sei a roupa que eu vou usar. Aí eu levanto, né? Faço a minha higiene bonitinha. Quando eu vou vestir a minha roupa, eu vejo que está chovendo. Então saiu da sua programação, né? Porque normalmente a chuva talvez não esteja frio, mas a temperatura caiu. Você vai ter que usar uma outra roupa, você vai ter que mudar aquilo que você planejou, né? O desconhecido. Aí o que acontece? A fé. Quando você tem fé, fé verdadeira, fé inabalável, fé inquestionável, aconteça o que for, você sabe que é o melhor que poderia ter acontecido ali, naquele momento, tanto com você como com o coletivo, não é? Muitas pessoas eu ouço, porque agora já começa, né, a transitar, eu já estou indo a alguns lugares, tal, não é? Muitas pessoas reclamam do isolamento, né? Nossa, dizem que foi o mal do século, certo? E não foi. E não foi. O isolamento foi uma bênção divina. Porque nos colocou dentro de casa
com tempo suficiente para refletir onde estávamos indo, por que estávamos indo e trazer o nosso propósito de vida. E não viver por acordar, comer, trabalhar, dormir, acordar, comer, trabalhar, dormir. Nós não estamos aqui para isso. Existe um propósito, existe uma missão. Não é? E nós não tínhamos essa consciência. Né? Era uma corrida desenfreada, desequilibrada. A lugar nenhum. A lugar nenhum, porque quanto mais você tinha, mais você quer ter. Você alcançou um objetivo profissional, chega nesse objetivo, você quer outro. Não é? Você alcançou uma situação pessoal, você quer outro. Você está solteiro, você quer casar. Você está casado, quer ficar solteiro. Entende? Então, nós estávamos nessa pegada. Então, o isolamento ele veio para nos salvar. Salvar a nossa existência. Trazer tempo suficiente, convidar para essa reflexão. O que estou fazendo? Para onde estou indo? Por que estou fazendo? Qual é o propósito da minha vida? Se o homem conhecesse seu passado, ver-se-ia tentado a ir procurar por aqueles que, de uma forma ou outra, a ele se vincularam, seja por afeto ou desafeto. Foi o que eu falei. Se eu sei o que aconteceu comigo, com pessoas e tal, não é? Eu vou procurar para tirar satisfação. Então, não existe coerência em estar aqui. No caso das provas ou expiações, desafios, não é? Temeria a chegada do momento que pode ser crucial. Então, assim, se eu fui uma pessoa que matei, se eu fui uma pessoa que prejudiquei, entendeu? E eu estou sabendo disso, o que eu faço? Diariamente, eu fico esperando a minha prova, eu fico esperando o meu desafio que vai trazer sofrimento. Então, novamente, não é verdadeiro. Deste modo, Deus, que é pleno de sabedoria, pleno de amor, deseja que lhe fique oculto para não haver embaraços no desenrolar das vidas, por ele criadas, com capacidade do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio nós recebemos justamente por conta de escolhermos qual caminho a seguir, qual ação e não reação, qual ação a fazer, qual o sentimento para agregar como minha verdade, o que eu vou doar verdadeiramente de energia. Não é? Então, quando você tem fé, quando você está na frequência da gratidão, quando você tem fé inabalável, fé verdadeira, não é? Esperança de esperançar, você desapega da ansiedade, do sofrimento, da frustração. Por quê? Porque você desapega do futuro. O que vai acontecer amanhã? Vai acontecer o que for de melhor. Mesmo que seja um desafio. Porque é melhor, por conta do desafio, que eu vou ter a oportunidade de transformar aquele sentimento, de eliminar aquela pedra que está na minha mochila, de entender, de compreender sem julgamento. Não é? Então, veja bem que tudo que eu falo aqui, nessa questão de livre-arbítrio, nessa questão de fé, de crença, não são religiosos, mas está lá nas escrituras sagradas, certo? Então, nosso Mestre Jesus, ele veio nos mostrar, ele veio desenhar para nós
Ele chegou aqui da mesma forma que nós, num corpo físico, com todos os desafios, não é? Podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Não julgue. A minha verdade, ela é individual, a sua verdade é individual. Se estivermos no conceito, nos conceitos da lei divina, não é? Do amor incondicional, do ame o seu próximo como a si mesmo, você tem a fé inabalável de que tudo está bem. O que acontece é o melhor que pode acontecer. Eu tenho que acreditar nisso, se realmente eu tiver fé. Né? E aí você deixa fluir a sua vida e a sua luz brilha e as coisas fluem ao seu redor. Experimente, você vai se surpreender. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Meu ser de luz cumprimenta o seu ser de luz. Até amanhã.